Eu sou Felipe Nascimento e nessa quinta-feira a gente está falando aqui com o Guilherme Assis, CEO do Gorilla. Seja muito bem-vindo, Guilherme, sempre um prazer. Obrigado por estar aqui conosco no nosso portfólio global. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Felipe. Maravilha. Guilherme, queria, antes de qualquer coisa, antes de falar de Gorilla e tudo mais, eu queria falar um pouquinho sobre Guilherme Assis, né? Como você chegou até aqui, quem é Guilherme no mercado financeiro, quem é Guilherme aqui na sua trajetória, um pouquinho sua expertise. Conta um pouquinho pra gente, por gentileza. Legal. Eu sou formado em engenharia, faz bastante tempo já ali, final dos anos 90 ali, começo de 2000, 2001. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro em banco, então eu trabalhei quase 10 anos em bancos estrangeiros, 6 anos no Morgan Stanley e 2 anos na Goldman. Em 2009 eu voltei para o Brasil e montei uma gestora chamada Iporanga, que em 2011 começou a investir em empresas de tecnologia. Né? Em 2011 esse mundo ainda de tecnologia era quase que um deserto aqui no Brasil, né? Era mato, não tinha nada, apesar de lá fora, né? Ter existido ali a bolha do Nasdaq ali em 2000 e você já ter uma indústria de venture capital que estava começando, né? O Brasil demorou, né, para esse movimento chegar. E em 2011 ainda tinha poucos players e a gente acabou começando a investir dinheiro proprietário lá atrás e acabou gostando muito do negócio. Enfim, se envolvendo bastante no ecossistema, e tanto que em 2016 a gente resolveu fundar o Gorilla, que nasceu ali dentro da Iporanga, inicialmente com um time menor, né, e tentando já atacar, né, e entender como que a tecnologia e a regulação iam mudar esse mercado de distribuição de investimento, que é o mercado que o Gorilla está inserido. Né, e aí o Gorilla foi crescendo. Em 2019 a gente fez um Series A, que chama, né, com alguns fundos lá de fora e aqui do Brasil. E foi também a época que eu fui ficar full-time daí como CEO do Gorilla. Então, rapidamente, aí, os últimos 20 anos, acabamos olhando muito, tanto, acho que assim, na minha carreira, no começo, muito para o mercado de investimento, mercado financeiro, e a partir de 2011 começamos a ter muito mais contato também com esse mundo de tecnologia, e disso tudo nasceu o Gorilla. E você olha lá fora, o foco é internacional. O foco do Gorilla? Sim, e seu também, né? Eu acho que assim, muito Brasil. Mesmo quando eu trabalhava nas instituições financeiras, eu olhava muito para o Brasil e tudo que era mercados emergentes, né? Que eles chamam. Então, os ETFs lá fora também, né? De China, México, enfim, né? Era muito das coisas, dos produtos que a gente operava. Eu acho que cada vez mais, até como o nome aqui do programa, acho que investimento começa a ser uma coisa global, né? Então no final do dia tem que olhar para tudo, né? Tem que olhar para cá, tem que olhar para fora. Então acho que nesse mundo que está surgindo de acesso mais fácil a produtos, né? A gente realmente acredita que você tem que se posicionar olhando para o mundo. Guilherme, e aí a gente tem um fenômeno interessante aqui no Brasil, né? O pessoal fala muito de investimento no Brasil, principalmente quando a gente fala de pessoas que acabam influenciando, né? Entrar nesse mundo dos investimentos, a gente tem muito aquele home bias, né? O pessoal olha para Brasil, entende de Brasil, né? Entre aspas, né? Acha que por estar perto das empresas, perto das companhias, perto das notícias, acaba sendo um universo um pouco mais tranquilo para você colocar seu dinheiro, fazer seus investimentos, enfim. E acaba deixando um pouco de olhar lá para fora. Queria saber sua visão sobre esse viés até comportamental, sobre essa possibilidade de deixar, entre aspas, até dinheiro na mesa, não tendo um olhar mais específico lá para fora, com um mar de oportunidades que pode se abrir para as pessoas. Legal. Eu acho que existem questões históricas para isso, né? Mas primeiro que a gente vive num país que sempre teve juros muito altos, né? Juros nominais e juros reais. Né? Desde o Plano Real, a gente está falando que provavelmente é o país que não deu calote na dívida, com maior juros aí, acho que nos últimos 30 anos. Né? Isso realmente acho que influencia também as tomadas de decisão dos investidores. Mas acho que mais do que isso, o Brasil foi sempre um mercado relativamente fechado, né? E foi só nos últimos anos
que alguns movimentos começaram a acontecer, né? Primeiro, o investidor, pessoa física, começou a ter acesso a diferentes produtos, né? Então, se você volta 10 anos para trás, a gente tinha um mercado de ações que ainda é um mercado relativamente pequeno, você tinha um mercado de fundos que estava começando a ficar maior e ter mais diversidade em tipos de produto, né? E aí você tinha a renda fixa, né, que era de poupança, e alguns produtos de renda fixa incentivados começaram a surgir, né? Mas ainda era um universo relativamente limitado, muito voltado para a renda fixa, né, e muito voltado para esse juro que a gente tem aqui no Brasil. Conforme a regulação foi evoluindo, né, e as tecnologias foram chegando também, a gente começou a ver o acesso sendo criado, né? Então, e aí tem alguns movimentos aí, acho que do lado da tecnologia só, a gente viu ali o nascimento das criptomoedas, né? E teve épocas aí que a gente viu até hoje, né, mais CPF investindo em criptomoeda do que na bolsa efetivamente. Isso também mostrou um pouco o potencial, acho que, do brasileiro, né, de entrar em diferentes e novos produtos, né? Aí depois disso, acho que toda a regulação do câmbio também começou a evoluir, né, e permitiu que players como a própria Avenue, né, que você falou que é patrocinador aqui do programa, começou a criar esses canais de acesso, né? Então, eu acho que esses canais de acesso eles são relativamente recentes. E aí eles começam realmente a abrir, né, a possibilidade do investidor menor começar a acessar esses mercados. Aí, junto a isso, a gente teve um movimento ali, né, pré-pós-pandemia de juros super baixos, né, que também levaram as pessoas a sair um pouco da zona de conforto, né, desses juros altos e começar a diversificar o portfólio, começar a se educar, começar a entender e começar realmente a entrar nesses produtos mais globais. E é interessante porque se você olha o mercado, né, do que a gente chama do ultra high net worth, que enfim, são os indivíduos, né, que tem lá family office, multifamily office, esse mercado já há mais tempo acessa, né, esse mercado lá de fora exatamente para procurar diversificação, para procurar retorno, né? E agora o que a gente está vendo é o varejo começar a ter acesso a esse produto também e efetivamente ter as opções na mesa na hora de montar um portfólio. Boa. Você tocou nesse movimento, né? Inclusive citou a Avenue aqui, é muito interessante isso, porque me veio na cabeça uma imagem de alguém falando para uma sala vazia, né? De repente, putz, você ser o primeiro, você ser um dos primeiros, até criar um movimento, até criar uma cultura de diversificação, de olhar lá para fora, do varejo entrar nessa possibilidade também, igual dos super ricos que você comentou. Como que isso ajuda nesse cenário? Como que o Gorilla entra nessa história, Guilherme, também de aproveitar um momento, né? Tá todo mundo falando, a sala não tá mais vazia, eu tenho voz, reverbera a voz de investir no exterior. Como que você e Gorilla entram nessa história? É interessante, porque a gente vê uma oportunidade bastante clara aqui, que nós estamos saindo do mundo de poucos produtos, né, e indo para um mundo de muitos produtos. Então, o que o Gorilla faz no final do dia é transformar ativos diferentes, né, numa carteira. Então, a gente traduz, né, os diferentes produtos de renda fixa, renda variável, investimento no exterior, numa carteira para as pessoas, para o investidor entender de maneira simples, né, qual a exposição que ele tem, né, da onde ele está ganhando dinheiro, onde ele está perdendo dinheiro, o porquê, e olhando isso de uma maneira consolidada e global. Né? Isso é muito importante, porque se você quer ter uma disciplina de investimento, você precisa entender o que você está fazendo, você precisa entender as exposições. E a oportunidade que a gente enxerga, e acho que, obviamente, né, esse caminho de investir no exterior, acho que acelerou isso também, é que este mundo, né, onde tinham poucos produtos, o mercado financeiro ele acabava se baseando na venda de produtos. Né? Então, quando você falava com um consultor, um assessor, um gerente, ele fala, compra essa debênture, compra, né, esse título, compra essa ação, né, bem específico vendendo produto. E a gente acredita que a gente está saindo num mundo onde você vende produto e a gente está indo para um mundo onde você vende histórias. Né? E essas histórias, e a gente vê isso muito claramente porque o número de ativos que as pessoas começam a ter na carteira, né, desde ações até cripto, até investimento exterior, ele aumentou muito.
né? Então a complexidade de você olhar para um produto específico, ela está maior. Então você precisa simplificar isso. E o nosso trabalho é exatamente esse, é pegar esse mar de ativos e simplificar e contextualizar isso e contar uma história para o investidor, né? Então, olha, a sua exposição agora ela é X e a guerra na Ucrânia está impactando a tua exposição desse jeito, né? Dessa forma você consegue simplificar o investimento e você consegue também ajudar as pessoas a tomarem mais e melhores decisões, né? Então, realmente, esse trabalho de simplificar, acho que está no core, está no que a gente faz, e é uma oportunidade grande porque o número de produtos só está aumentando. E a hora que o investimento no exterior apareceu, ou o acesso ao investimento no exterior apareceu para as pessoas aqui fora do grupo seleto dos super ricos, né, as histórias começaram a aparecer também. Por quê? Porque o mercado lá fora, assim, ele tem uma infinidade de produtos, né? Você olha não só em número de empresas de setores, né, como tecnologia, esporte, varejo, enfim, né? O que você quiser, você tem. Até ETFs, tem ETF que são os fundos listados, né? Tem ETF de urânio, tem ETF de... Então, assim, é engraçado porque esse movimento todo lá fora já aconteceu e os investidores já olham para as histórias do que está acontecendo no mundo e como isso vai se refletir no portfólio. E o brasileiro está aprendendo isso. E o que a gente faz é exatamente resolver esse problema de linkar o produto à história. Então aqui que está a oportunidade que a gente está atacando. Show. Quando entra uma série de produtos novos ou possibilidades novas quando olha para o exterior, como que fica esse movimento de repente até... dá uma barrada até nessa internacionalização por causa de medo mesmo, né? Pô, eu sei que no Brasil, sei lá, eu tenho Vale, Petrobras, eu tenho banco, conheço mais ou menos. Eu olho lá para fora, eu tenho ETF de urânio, eu tenho ETF de China, eu tenho ETF de qualquer coisa, eu tenho REITs de cemitério, de data center, enfim, é tanta coisa para escolher, né? Tem até alguns estudos psicológicos, né? Quando você tem muita opção para escolher, você trava e não escolhe nada. Como que lida com isso, Guilherme? Legal. Principalmente quando você está dialogando com um investidor que talvez ele já tenha, né, uma base um pouco mais consolidada de investimento no Brasil, já sabe como é que faz, porque esse movimento acaba sendo muito disso, né? A pessoa não chega, o primeiro passo é lá fora, o primeiro passo é no Brasil, ele conhece, vê e vê a necessidade da internacionalização. Quando você pega esse mar bem maior, bem mais amplo e aberto de oportunidades, traduzir essas histórias ganha um contorno muito mais do education ali, né? Sem de você dúvida. explicar direitinho. Mas como fazer isso para não gerar, de repente, até esse baque, né? Esse medo, esse susto no investidor? Eu acho que são alguns movimentos, né? Eu acho que o movimento da educação ele continua sendo fundamental, né? E aí a gente tem vários níveis de educação aqui. Você tem a educação online, você tem, eventualmente, os influencers, e você tem uma outra parte da educação que a gente considera bastante importante, que é o próprio mercado dos profissionais de investimento, né? Que vai desde o gerente de banco, né, até o assessor de investimento, que vem ganhando muito protagonismo também, acho que nos últimos anos, né, como consultor de investimento, né? E eu acho que tudo no final tem um grande vetor aqui, que é a educação. E o que a gente como Gorilla no final, é uma ferramenta para ajudar, né, esse pessoal que está educando a pegar, né, toda essa complicação e traduzir isso em uma coisa que faça sentido. Porque para o ser humano as histórias fazem sentido, né? E aí é uma questão das pessoas aprenderem e se acostumarem também, né? E é engraçado como acho que o ser humano, ele rapidamente ele consegue, né, tanto aprender como entender e se acostumar. Então, todos esses movimentos que a gente viu, né, desde diversificação em fundos, até cripto, até agora investimento no exterior, são movimentos que não tem volta, né? Porque uma vez que o cara entendeu, aprendeu e investiu, né, ele vai continuar investindo, né? Mesmo com o ciclo de juros mudando aqui, a gente viu que as pessoas que fizeram o movimento não voltaram correndo para cá, né? Existe também o efeito de diversificação, que até você falou no começo aqui na introdução, que à medida que as pessoas também começam a investir em ativos fora do Brasil, nessas histórias, elas estão entrando em histórias globais, que não necessariamente estão alinhadas com o ciclo brasileiro, com o ciclo político brasileiro, com o próprio ciclo de emprego brasileiro, que afeta a vida do investidor aqui, né? Então, o investidor, eventualmente, ele está mais suscetível ao ciclo local
do que é o ciclo global. Então, tendo essa diversificação, isso ajuda ele também, eventualmente, a passar aí por altos e baixos. Então, é um processo de educação que continua e é super importante, né? E aí eu acho que tem esses atores aí, desde os influenciadores até os assessores, gerentes de banco e consultores, e cada vez mais a gente vai ter ferramentas e produtos de acesso simplificando esse entendimento, né? E aí que a gente entra. Então, acho que é um processo, né? Não acontece do dia para a noite, mas acho que a gente já viu, acho que nos últimos anos, provavelmente, a gente viu muita coisa rolando, né? Mais do que a gente viu nos últimos 20 anos. Acho que os últimos 5 anos foram bastante ricos aí nesse sentido. Boa. E nesse período de tempo, que você falou muito produtivos, né? Os últimos 5 anos, a gente passou por muita coisa, né? Brasil, não só Brasil, no mundo todo, mas Brasil a gente passou por muita coisa, né? Ciclos, né, de baixa de juro, alta de juro, troca de presidente, enfim, uma série de coisas que acontecem que acabam também trazendo, de repente, algumas incertezas. Os movimentos no Brasil, eles acabam influenciando nessa busca, nessa procura por investimento no exterior, e o contrário também. Hoje a gente vê um movimento lá fora, principalmente Estados Unidos, né? Alta de juros, recessão, possibilidade de recessão, aquele tal do hard landing, né, do Fed e tudo mais. Isso acaba também, de repente, deixando um pé atrás. Poxa, talvez alguns investimentos que eu vou fazer lá podem não ir tão bem e eu volto os meus olhos para onde eu conheço. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desses dois movimentos e como você percebeu isso atuando diretamente nesse sentido. Legal, eu acho que em tickets diferentes eu vou falar aqui, Sim. Porque eu acho que o investidor que tem um assessor, que tem um consultor, eu acho que esse investidor ele já está eventualmente há mais tempo até olhando para o mercado lá fora, ele tem um comportamento mais racional nesse sentido, tá? Então realmente a gente vê juros caiu, um movimento inicial, né, de dinheiro indo lá para fora, incerteza política também, né, ter uma exposição, um patrimônio em dólar, ao mesmo tempo que conforme as oportunidades começam a aparecer aqui de novo, porque eventualmente a bolsa está barata, ou as coisas foram mal precificadas, então a gente vê esse fluxo indo e voltando de uma maneira mais racional. Eu acho que quando a gente começa a baixar o ticket mais para o varejo, a gente viu realmente um movimento inicial, mas não foi um movimento inicial de alocação estrutural do patrimônio, e esse movimento continua. E eu acho que isso vem com o aprendizado, né? Conforme as pessoas começam a ter mais alocação lá fora e entender melhor o mercado lá fora, a gente vai começar a ver essa racionalidade que a gente enxerga no ticket maior sendo transmitida também para o ticket menor. Mas a gente ainda não enxerga isso. A gente enxergou que teve um movimento, né, de abertura e de acesso, as pessoas começaram a ter mais exposição lá fora. A gente acha que isso vai continuar, mas tem espaço para aumentar ainda, né? E conforme as pessoas vão ficando confortáveis e entendendo, a gente vai começar a ver mais racionalidade, né? Porque a hora que você tem um juro real aqui que começa a ir lá para 6%, é um juro real interessante. A hora que a bolsa está ali abaixo de 100 mil, as pessoas começam a olhar. Então, daí a gente começa a ver esse comportamento mais racional em termos de alocação de ativo. Mas a gente ainda está, acho que num processo de, até como você falou, a sala estava vazia, né? A sala não está totalmente cheia ainda, né? Ainda tem um espaço, acho que, de acomodação, principalmente desse ticket mais baixo. Boa. E aí a sala está enchendo e cada vez mais, digamos, palestrantes, né? Cada vez mais pessoas chegando para falar sobre o assunto, para expor oferta e demanda, né? Se tem demanda, aparece oferta. E acaba que o ecossistema acaba se retroalimentando, né? Quanto mais pessoas falam, mais chama a atenção daquela pessoa também que não estava olhando para isso, né? E aí, se mais gorilas entrarem, né, em cena, acaba ajudando o ecossistema. É diferente de uma pessoa só pregando para o mesmo público, Sim, né? Exato. Sem trazer públicos novos. Guilherme, eu vou fazer um rápido intervalo agora. Na volta, a gente continua falando aqui sobre diversificação, sobre investimento no exterior, sobre todo esse cenário econômico, ainda um pouco desafiador, né? Mas com certeza proporcionando oportunidades para quem busca diversificação, para quem busca também colocar um pouquinho o pé lá no exterior. O Portfólio Global volta daqui a pouquinho, você continua aqui com a gente.